E aí, galerinha, daqui é a Gabi e vamos fazer um vídeo onde mostramos como construir uma sequência, imprevistos e organização de um projeto. Fiquem até o fim. Tudo bem? A ideia desse vídeo é que nós possamos entender um pouco sobre sequência e, de certa forma, começar a trabalhar já com o que seria um pouco do workflow empregado no momento que você inicia uma edição, certo? É interessante vocês entenderem que a maneira que a sua sequência vai ser criada e a forma que você vai utilizar ela vai te ajudar realmente a manter cada vez mais a qualidade do seu vídeo em relação à resolução, a formato e por aí vai, beleza? Então, como nós já vimos, eu vou estar criando aqui um novo projeto. Esse novo projeto eu vou estar posicionando também para que vocês possam ter acesso, né, lá na pasta de arquivos. Então, aqui no capítulo 2, eu vou criar aqui o que seria estrutura de sequência, tá? De sequência, vai ser o nome do projeto. Ok? Vou manter aqui nas configurações que nós já vimos, vou dar um ok, e o Premiere já abre a nossa interface, como nós já vimos. Para que você possa trabalhar com a criação da sequência, você consegue estar fazendo isso de duas formas. Ou você faz a partir de um arquivo já criado. Então, por exemplo, você vai ter um vídeo já importado para o seu projeto e a partir dele você vai estar criando a sequência. Ou a partir do ícone de nova sequência, que ele fica posicionado logo aqui abaixo no íconezinho aqui, aparecendo uma página sendo virada. Você vai perceber que quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele abre esse title, né, esse título, especificando que eu estou criando um novo item, onde, ao clicar, ele pergunta para mim se eu quero estar criando uma sequência, que é o que nós vamos fazer, o link para um arquivo offline, uma camada de ajuste, um título, controle de barras e tons e por aí vai, ok? No nosso caso, eu vou estar criando aqui uma nova sequência, onde eu posso estar fazendo isso também a partir do atalho Comando N ou Ctrl N no caso do PC, né? Pressiono aqui o Comando M, certo? Então, olha lá, Comando N, ele abre essa tela de comunicação, onde nós vamos estar criando, né, nossa sequência a partir dos presets que nós temos aqui. Basicamente, o Premiere traz todos os presets, né, no caso os codecs, vamos dizer assim, comerciais existentes, boa parte deles estão aqui. E ele leva em consideração os formatos de captura, muitas vezes da câmera que você vai trabalhar. Então você percebe, por exemplo, que nós temos aqui o formato XDCAM, que é um formato usado bastante em TV. Ou até mesmo outros formatos, como a própria RED, ou até mesmo um Mobile and Device, como se fosse capturado no iPod, ou algo parecido. Então, são formatos que vai te ajudar realmente a estar trabalhando da melhor maneira possível. Ou até mesmo um formato HDV, e aí você percebe que ele vai trazer para a gente as variações mais conhecidas. Então, no momento que você clica aqui em qualquer preset desse, então, por exemplo, eu botei aqui HDV 1080i. Então, você percebe aqui do lado que ele já traz as configurações do quadro, né, a parte física para a gente, a estrutura de frames por segundo, né, o frame rate, então os 25 frames por segundo. Eu tenho aqui, por exemplo, o aspect ratio, que ele está trabalhando com anamórfico e por aí vai. Então, é algo que realmente vai te ajudar a ter uma noção, principalmente para quem não está acostumado a trabalhar com vídeo, para quem está iniciando, esses presets ajudam pra caramba, tá? E entre outros, tá? Você tem aqui, por exemplo, o DVC Pro, então, olha lá, a variação de 50i, né, que é a base de 720 por 480, com os 29 quadros por segundo. Você tem aqui o XDCAM, eu já falei, os padrões do AVC HD da Sony. Então, olha lá, as estruturas aí acontecendo para a gente. Então, algo muito interessante, né? Isso aqui é um facilitador e com certeza vocês vão utilizar e tal. Isso depende muito do trabalho, da câmera, da produtora que você está. Hoje eu trabalho na Globosat, então boa parte dos meus trabalhos vem em XDCAM HD, tá? Que é uma câmera um pouco antiga, né? Um padrão antigo de trabalho da Sony, mas ainda é bastante usado. Então, assim, vai muito do que você realmente vai fazer e tal, do trabalho que você vai estar desenvolvendo, ok? Então, muito simples, espero aí que vocês tenham entendido a maneira de estar trabalhando com ele.
Fora que, além de você trabalhar em cima desses presets, você tem a possibilidade aqui em Settings em estar trabalhando com tamanhos específicos. Então, vamos supor que, dependendo do trabalho que você faça, você precisa estar desenvolvendo o vídeo com um tamanho já estipulado, né? Então, você vai perceber logo aqui abaixo que eu posso estar editando esses tamanhos. Então, sei lá, vou dar aqui uma configuração qualquer. Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com a variação de 800 por 300, tá? Vou desabilitar aqui a concordância entre eles, né? Aqui, vou colocar aqui em Custom. Então, posso muito bem estar trabalhando aqui, né? Variando para a gente. Então, 800, ele vai lá, ó, 450 para a gente. Então, já tenho aí essa estrutura sendo trabalhada da melhor maneira possível. Posso mudar o aspect rate aqui para a gente. Detalhe, eu mudei aqui o preview, mas eu posso mudar o próprio corpo do vídeo. Então, vou botar aqui, ó, 800 por os 500 aqui para a gente. Então, deixei mais ou menos dessa maneira. Posso botar até menor, botar aqui os 400, estão trabalhando dessa forma. Eu tenho a base de campo per field, lower field, caso você queira mudar. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Estrutura, né, com o aspect ratio dele também. Então, por padrão está em square, mas eu posso trabalhar com a base anamórfica, em 1080, anamórfico aqui o padrão 2:1 e por aí vai. Então, é algo que realmente eu posso estar customizando o padrão de vídeo que eu vou estar criando. E, por último, aqui essa última abinha, nós temos a possibilidade de dizer para o Premiere quantas trilhas de vídeo e de áudio e como nós vamos estar mapeando a saída de áudio para a gente. Então, ele vem por padrão aqui com 3 trilhas de vídeo. Nós temos aqui as 8 trilhas de áudio, onde eu posso estar adicionando mais, caso eu queira, ou até mesmo retirando aqui. Então, vou selecionar, vou deixar aqui só 2 trilhas de áudio, por exemplo. Então, subtrair. Vou trabalhar somente com essas. Posso estar determinando como é que esse áudio vai trabalhar, se vai ser em Standard, em 5.1, Adaptive, Mono. Então, isso também vai de acordo com o que eu queira fazer, ok? Então, configuro ela. Depois que eu já tenho a certeza aqui de como ela vai ficar, determino o nome, dou um OK, e eu já terei aqui minha sequência criada com as configurações que eu pré-determinei a partir do preset ou na customização, né? Você percebe que ela vem orientada aqui para a gente. Como eu posso também, então, eu vou deletar aqui para a gente, está importando um elemento, né, um arquivo, e está criando a sequência a partir dele, ok? Então, é algo também que a gente vai ter como auxílio aí, caso você não saiba as configurações do seu arquivo. Então, para que vocês vejam isso, eu vou estar importando a mídia aqui para a gente, então deu duplo clique. Eu estou aqui com alguns arquivos, né? Eu peguei arquivos da Copa de 2002, como a final, que é o que nós vamos utilizar agora, e também arquivos da Copa de 2014, alguns jogos e tal, porque a gente vai estar editando em cima deles. Então, peguei aqui da Copa de 2002, ele vai estar importando a mídia para a gente. Você percebe que ele já traz aqui o nome da mídia, como nós já vimos, o frame rate e tal. E aí, se eu quero criar uma sequência a partir disso, eu posso muito bem clicar e arrastar aqui para o ícone da sequência, né, de novo item, ele já vai criar essa sequência lá a partir do vídeo que eu importei. Então, algo muito útil mesmo. Você percebe que ele fica exatamente da mesma maneira, com o frame rate, com a estrutura física, né, a resolução em si. Então, é algo realmente que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Beleza? Então, tá aí, aqui, você já percebe que ele está rodando tranquilamente. Eu tenho aqui o controle de áudio acontecendo a partir da sequência. E é isso aí. Próximo vídeo, a gente já começa a trabalhar um pouco com lines e offline. Ele vai por off todos aqueles selecionados aqui nessa lista. Em cancel, ele simplesmente vai parar de carregar os vídeos. Eles simplesmente não vão ser considerados para a gente. Ok. E a última opção, que é o locate, como a expressão até já deixa evidente, ele vai estar localizando esse arquivo para a gente. Com o locate, ele vai abrir, né, um gerenciador de pastas do próprio Link Media, né, do próprio Premiere, onde ele vai estar te levando para a pasta original que esse arquivo estava, que no caso seria essa pasta aqui denominada de capítulo 2. No nosso caso, eu mudei um pouco a organização da nossa página para que eu trabalhe aqui agora com a pasta somente de mídias. Então, vocês vão perceber aqui dentro do curso de Premiere que eu vou ter agora o que seria uma pasta de arquivos que vocês também vão ter acesso. E dentro de arquivo em mídia vão ter
todas as mídias que nós vamos utilizar e, por consequência, está o nosso arquivo aqui, né? Alemanha e Brasil, né? O 2-0 que o Brasil deu na Alemanha no final da Copa de 2002. Então, fazendo isso, estou com ela aqui selecionada, eu posso dar um OK, certo? E o Premiere já me traz aqui a mídia linkada com um novo endereço, deixando toda a edição que vocês já tinham feito, todo tipo de efeito aplicado, cortes e por aí vai, ele mantém somente substituindo esse endereço. Então, é um gerenciamento de arquivos e de endereçamentos muito funcional e muito simples, ok? Então, muito tranquilo, não traz dificuldade. Mas vamos supor, eu vou fechar aqui meu projeto, eu tenho uma dica para vocês para estar fechando o projeto. Vocês vão vir aqui no menu File e você tem a opção chamada de Close Project, onde você fecha somente o projeto que você está trabalhando e não Premiere. Então, o atalho é o Ctrl-Shift-W ou Comando-Shift-W, no caso do Mac, que é o meu caso aqui agora. Então, clicou, ele fecha o projeto. Ele vai perguntar para mim se eu vou salvar as mudanças, que no caso foi a mudança de endereço de arquivo, eu não quero salvar. Então, eu coloquei aqui o não e vou reabrir esse projeto novamente. Então, vindo aqui em estrutura de sequência, ele vai dar novamente a falta do meu arquivo, só que eu vou manter ele off, tá? Eu não quero que ele faça parte do meu projeto no momento. Então, vocês vão perceber que ele traz essa mensagem aqui em vermelho. E essa mensagem, até as expressões e várias línguas aqui, em inglês e tal, em português também, ele diz para você que a mídia está offline. Isso pode acontecer tanto da abertura desse projeto, então no momento que você faz a abertura dele, ele vai te dar esse alerta falando que está faltando alguma coisa, como ele pode dar durante a edição. Vamos supor, né, que você trabalha, por exemplo, em um servidor onde os vídeos estão todos posicionados nesse servidor. E aí, por algum motivo, o servidor caiu, ficou off, ou alguém tirou a mídia. Essa mídia está sendo editada por várias pessoas ao mesmo tempo, e por algum motivo alguém tirou ela do local. Ele vai dar esse alerta em vermelho durante a sua edição. Então, para que você possa corrigir esse problema, ao clicar aqui com o botão direito sobre a mídia, você percebe aqui na sua janela projeto que ele está com a interrogaçãozinha, sem saber aonde ela está e que tipo de arquivo é esse. Então, pressionando aqui o botão direito, nós temos a opção de trabalhar aqui com o link mídia. Ele abre o link mídia para a gente, para que você faça aquela mesma pesquisa que eu já mostrei para vocês. Então, clicou nela, vem aqui na opção Locate, faz exatamente a mesma organização. Então, curso Premiere, arquivos, mídia, selecionei ela, vou dar um OK, e ele vai e atualiza o meu projeto com um novo endereçamento e carregando o arquivo exatamente da maneira que eu deixei na última edição. Então, algo que vai ajudar vocês, tenho certeza disso, e que é um recurso que você vai ter dependência 100%, principalmente se você trabalha com mídia externa, um HD externo, algo parecido, pode acontecer durante o manuseio dos dados que você acabe perdendo o endereçamento. Beleza? Então, espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa, só está me procurando. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fala galera, tudo bem? Com esse vídeo nós vamos estar iniciando o terceiro capítulo do nosso curso de Premiere Pro CC. Nesse vídeo a gente vai estar iniciando o que seria os princípios, né, o conhecimento, melhor dizendo, aos princípios de edição, tá? A gente vai entender um pouco sobre a maneira que a gente pega o arquivo, lida ele no Source Panel e vai separando as cenas que for do nosso interesse. Eu vou estar utilizando, né, novamente como exemplo, o arquivo referente ao jogo completo da final da Copa do Mundo de 2002, onde o nosso primeiro objetivo vai estar fazendo um pequeno take, né, ou melhor, a separação dos takes referentes ao lance e ao gol, né, ou os gols que aconteceram nesse jogo, os 2 gols do Ronaldo, beleza? Então a gente vai estar separando somente eles e montar um pequeno clipe. A gente pode botar o início da jogada, o gol em si, colocar somente um replay e tal, e aí a gente vai separando essas cenas mais ou menos da maneira que nos interessa, ok? Então, partindo do zero, eu vou estar criando aqui o que seria um novo projeto, tá? Como nós já estamos acostumados. Eu vou chamar aqui Gols Final Copa 2002, deixando aqui mais ou menos com esse nome. Vou colocar lá no que seria o capítulo 3 pra gente, dar um OK, e eu já tenho aqui meu arquivo pronto para ser trabalhado, beleza? Feito isso,
é legal que a gente já se preocupe em estar trazendo as mídias ou a mídia que nós vamos utilizar aqui na nossa edição. Eu gosto, como eu já falei para vocês, em estar organizando minhas mídias da melhor forma possível. Então, aqui na minha aba de projetos, eu já vou estar criando aqui uma pastinha, então, New Bin, né, um novo diretório, onde eu vou estar chamando aqui de mídias, tá? Onde aqui dentro, em mídias, eu gosto de estar criando mais 2 pastas que vão ser pastas relacionadas, né? Só deletar essa daqui. Áudio, né? Áudios que eu venho utilizar, caso eu venha utilizar. E vídeos também, né? Então, uma nova pastinha. Então, vídeos. E eu já tenho essa pasta de mídias acontecendo pra gente, beleza? Então, mais ou menos a organização que eu costumo trabalhar. E aí, aqui com minha pastinha de vídeos selecionadas, eu vou dar aqui um duplo clique para que ela entre em destaque. E aí, eu vou importar o que seria a mídia referente ao jogo final lá da Copa de 2002. Então, eu importei. Está aí tranquilamente. Você percebe, né? Aqui a exposição dela, o arquivo já organizado aqui embaixo para que a gente possa trabalhar. E aí, nós já vamos nos preocupar em fazer a seleção de conteúdo. Como vocês já sabem, e eu já comentei isso bastante para vocês, né? Nós vamos trabalhar diretamente com essas 2 telas de exibição, onde a Source ela vai trazer todo tipo de carregamento das mídias que eu queira tornar como base, né, da minha edição, onde, a partir do momento que eu der um duplo clique aqui no meu arquivo, ele faz a abertura desse documento, fazendo com que eu possa realmente reproduzir esse arquivo e selecionar os takes, né, os pedaços de vídeo, vamos falar de uma maneira bem não profissional, né, uma maneira meio grosseira. A gente vai separar os pedaços, né, para que a gente possa tornar nossa edição um pouco mais segmentada. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão perceber que aqui embaixo, né, nós temos a timeline em si desse vídeo, onde ele diz aqui a duração exata dela, do início aqui de 0 segundos, 0 frame, e tendo aqui o que seria 1 hora, 40 minutos, 7 segundos e 17 frames. Vocês vão perceber que no momento que eu tenho aqui o uso dos playbacks, que é o controle aqui de play, ele vai reproduzir para a gente o que seria o arquivo do jogo e tal, ele está reproduzindo na sequência, certo? A mesma coisa acontece se por acaso eu clico aqui e volto a um único frame, e aqui pra gente eu avanço um único frame, beleza? Vocês estão vendo, vocês não estão ouvindo nesse momento e tal, eu não habilitei a gravação do áudio no meu computador ainda, mas no momento que eu estou reproduzindo isso daqui, está vindo a narração do jogo, está vindo o som da torcida e tal. Então, é uma das formas também da gente estar baseando nossa seleção, né? Na hora que a gente vai editar, fazer com que o áudio nos ajude a estar escolhendo também esse take. Vocês vão ver até um pouco mais no outro vídeo. Mas voltando aqui para o que seria o nosso controle de playback, é legal que vocês tenham noção que não é ágil, né? Vamos dizer assim, nós tivermos dependência, né, do uso das teclas aqui direto na interface do Premiere. É extremamente importante que nós tenhamos o uso, né, do que seriam os atalhos de aplicação do Premiere, principalmente os atalhos relacionados à seleção de entrada de corte, fechamento de corte e o que seria o próprio playback. Então vamos entender primeiro o playback para depois trabalhar com a seleção de cena. Primeiramente, o playback ele tem 2 tipos de execução, que é a partir do espaço, a tecla Space para a gente, você até percebe que nós temos o Space exposto aqui no título do ícone. Então, quando você pressiona espaço, ele vai reproduzir o vídeo da janela em evidência. Então, como no meu caso, eu estou com a janela referente ao Source Panel, ele vai reproduzir o Source Panel a partir do momento que eu estou com a tecla espaço, que eu pressiono a tecla espaço, né? Se por acaso eu estou com a timeline ativa, se eu pressiono espaço, ele vai reproduzir os vídeos, os takes que estão posicionados em ordem na minha timeline. Ele vai fazer o filme realmente a partir desses takes separados. Então, para eu ter a certeza de qual vídeo, qual estrutura eu quero dar play, eu preciso informar para o Premiere clicando na janela ou com aqueles atalhos que eu já mostrei para vocês, como por exemplo, eu estou aqui na timeline, pressionei, por exemplo, Shift 2 para a gente, ele já faz a seleção ali do Source Panel. Se eu aperto Shift 1, ele vai para o projeto,
Shift 2, Source Panel, né? Shift 3, só relembrando, Timeline, Shift 4, a tela Programming, para a gente também ter esses mesmos controles, né? Então, voltando aqui, a tecla de espaço, ela basicamente reproduz seu vídeo como ele é no original. Ele vai dar o play, vai dar o pause. Lá, normalmente, se eu colocar aqui com a agulha em qualquer ponto, ele vai me levar ali diretamente para o uso, né, do espaço. A partir daquele ponto que eu marcar, ele vai dar o play sem nenhuma dificuldade. Só que fora isso, existem mais um comando, né, mais uns comandos, melhor dizendo, que vão ajudar e, na minha opinião, dar um pouco mais de agilidade na nossa edição. Da mesma forma que você aperta espaço para reproduzir, o Premiere, como vários outros softwares de edição, ele toma como atalho o que seria o play, a tecla L, né? Então, pressionando L, ele vai lá e reproduz o nosso vídeo no seu original e mantendo a reprodução linear. A vantagem é que esse L que nós pressionamos para estar dando esse play, ele é um play acumulativo, ele trabalha com a ideia de você ter um next frame. Ou seja, no momento que eu aperto L uma vez, ele reproduz esse vídeo com, como é que eu posso falar? Com a sua velocidade original, certo? Você percebe que ele está rodando com a sua velocidade normal e tal, sem nenhum tipo de alteração. E aí, no momento que eu vou pressionando cada vez mais o L, então, estou com o L rodando, pressionei o L mais uma vez. Ó, você já percebe que ele ficou um pouco mais rápido, ganhando como se fosse aquele 2x, né? Ele está rodando já com o dobro de velocidade, por exemplo. Você fica bem evidente não só no nosso vídeo, mas aqui no controle de áudio, né? Nas barras aqui, você percebe que ele está reproduzindo mais rápido. Então, cada vez mais que eu vou apertando L, ele vai reproduzindo isso mais rápido para a gente e tal, chegando ao ponto que, dependendo de quanto de memória você já utilizou, isso fica um pouco mais difícil para o Premiere trabalhar, né? Então, fora que quando você vai pesquisar cena, nem sempre você vai poder vir aqui na agulha manualmente, estar selecionando. Às vezes você quer assistir um take um pouco mais rápido e tal, para ter certeza, o L vai ser uma das suas melhores escolhas. Fora que, além de você ter o L, do lado dele você tem o J e o K, que vão ser teclas de atalho também responsáveis em estar dizendo para a gente controles como, se o L reproduz, né, ele avança o meu vídeo, a tecla J ele retrocede o meu vídeo. Você percebe aqui pelo meu timecode, né, que ele está meio que rebobinando, ele está voltando o meu tempo para que eu assista meio que de trás para frente. Aí ele trabalha da mesma forma, quanto mais eu pressiono, mais rápido ele vai voltar no tempo do meu vídeo. E por último, a tecla K, ele pausa exatamente no ponto que minha agulha se posicionou. Então nós temos aqui um controle de playback bem específico, que é o L para reproduzir, o K para parar e o J de retroceder. Ambos, o J e o L, eles trabalham com as funções acumulativas. Então, no momento que eu vou pressionando cada vez mais ele torna a ação cada vez mais veloz. Beleza? Então, muito simples isso. É um controle de playback fundamental, além do espaço, isso é fato. Mas eu acredito, pelo menos eu uso bastante no meu dia a dia, o JKL. Ele me torna um pouco mais ágil e tal. Eu consigo estar selecionando o take e reproduzindo esse take da maneira mais fácil. Beleza? Então, é isso para a gente ir bem aos poucos evoluindo. Controle de playback. Bem, espero que tenham gostado. Desta parte do curso é muito importante deixar um like e subscrever com o sininho, para não perderem nada do curso. Tchau galera, fiquem bem.